E aí, galera, tudo bem? Então, fazendo uma introdução ao nosso novo conteúdo, da nossa nova apostila, eu já conversei com vocês já falaram que estava com todo o material aí, né? Então, a gente começa falando de equilíbrio químico. Então, hoje vai ser só uma introdução de como surgiu o estudo sobre o equilíbrio químico e depois, em cada videoaula, a gente vai destrinchando esse conteúdo, que ele é um pouquinho complexo, mas nada trabalhoso, ok? Então, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente tem que levar muito em consideração o que esse carinha chamado Fritz Haber fez. Ele foi um dos maiores, na verdade, ele foi o grande criador num processo industrial chamado fixação do nitrogênio. Sim, a gente conhece fixação do nitrogênio natural, né? Vocês já viram isso em biologia, no próprio ciclo do nitrogênio a gente vê presente nisso. Mas ele conseguiu desenvolver artificialmente uma forma dele poder fixar esse nitrogênio junto com a ajuda de Carl Bosch, uma forma de produzir os compostos nitrogenados a partir do nitrogênio do ar. Então, toda vez que alguém fala sobre essa invenção do Fritz Haber, é a mesma coisa que falar que ele retirou o nitrogênio do ar e injetou diretamente no solo. Mas ele não fez isso com um objetivo só. Qual era o objetivo principal? Produzir amônia. A amônia era das substâncias, e até hoje ela é uma das substâncias que são mais necessárias para o nosso dia a dia do que qualquer outra. Porque a partir dela a gente consegue ter produções agrícolas fertilizantes que são indispensáveis para que se tenha uma boa produção e vários outros processos em que se utiliza amônia aí como reagente. Para que ele precisava utilizar amônia? Então ele criou algo, que a gente já vai falar sobre isso, que conseguia produzir altas quantidades de amônia. Ele fez isso com o objetivo de ajudar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por coincidência ou não, Fritz Haber era judeu. Então ele trabalhou em prol da Alemanha a vida toda, até a chegada de Hitler, que aí ele teve que fugir, porque Hitler não aceitava ele ser judeu, mesmo fazendo tudo o que ele fez, que a gente vai conversar agora. Então, qual era o objetivo da produção de amônia? A primeira delas era a fabricação explosiva. A Alemanha estava necessitando cada vez mais explosivos, porque já estava em falta. O que a amônia faz? A amônia, quando ela é sintetizada, ela oxidada produz ácido nítrico. E o ácido nítrico ele é um componente principal para a obtenção da pólvora. Então, quando ele conseguiu sintetizar essa amônia em laboratório, o poder bélico da Alemanha cresceu muito. E isso foi muito rápido. Outro objetivo, que esse era o objetivo, acho que inicial, antes dele se vender dessa forma, é criar um fertilizante, porque só se utilizavam compostos nitrogenados naturais e as terras estavam esgotadas, a guerra estava acontecendo, já não tinha mais como obter esses compostos naturais e manter uma produção, já que eu tinha milhões de pessoas ali passando fome. Então, a amônia criada para o fim da fabricação de explosivos também surgiu como um dos melhores fertilizantes que nós temos até hoje. Então, ele aumentou em muito a produção de alimentos da época. E ele salvou, hoje se considera que a quantidade de amônia reproduzida pôde alimentar 3 bilhões de pessoas. Então, foi uma quantidade exacerbada. Claro que, com certeza, a maior parte disso foi utilizado, sim, na fabricação de explosivos, mas a gente deve a ele também a criação desse fertilizante. Só tem um problema, né? Ele também foi o responsável por outras armas químicas utilizadas pela Alemanha, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Então, a utilização do gás cloro nas câmaras de gás, ele foi um dos principais criadores disso. Quando ele teve que fugir, no início da Segunda Guerra, com a entrada de Hitler, ele deixou os estudos para trás. E aí os pesquisadores deram continuidade. Então, já existia um tratado que não se poderia utilizar armas químicas, vocês já vão ver, ouviram isso em história, mas os países faziam isso
escondido, né? E colocavam outros nomes nas pesquisas. A primeira pesquisa que saiu com a utilização de gás cloro, ele falou que era para acabar, ele chama de Zyklon A, que era para acabar com os piolhos entre os soldados, mas na verdade era uma forma de utilizar esse gás, e ele foi utilizado, o gás cloro, matando um monte de soldados aí. E aí ele conseguiu ver como que funcionava. E aí ele foi abrangendo os estudos sobre as armas químicas até que ele foi considerado o pai da guerra química. Então, eles fizeram um departamento da guerra química só para Fritz Haber coordenar, porque ele tinha muitas pesquisas em andamento. Então, a gente tem ali, por isso que a sociedade química, ele já ganhou o Nobel e eles ficaram muito revoltados, porque da mesma forma que ele criou algo para poder produzir um grande fertilizante, ele também foi o cara responsável pela morte de muita gente, né? Foi ele que alimentou a guerra. E, na verdade, eles consideram que a Primeira Guerra Mundial ela se arrastou um pouco mais justamente por causa dos usos, né, dele, dessa formação dessa amônia para uso da fabricação de explosivo. Caso ele não tivesse conseguido fazer isso, com certeza essa guerra teria terminado bem antes. Até hoje, esse processo de Haber-Bosch, que foi o Karl Bosch que ajudou nele, mas o cara principal ainda é o Fritz Haber, né? Ainda vocês ouvem muito mais falar nele do que no Karl Bosch. Ele é, da ciência da amônia, é considerada a maior invenção do século XX. Então, praticamente toda a produção mundial que a gente vê de amônia, ela é proveniente desse tipo de síntese, dessa reação, desse esquema que ele criou. E esse sistema, ele ocorre, essa reação, né, de produção de amônia, ocorre num sistema em equilíbrio entre gases. Então, é a partir daí que a gente começa a estudar o nosso equilíbrio químico. A reação que ele utilizou, que a gente verifica, é essa aqui. O que acontecia? Ele tem gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio e a partir disso ele conseguiu produzir a amônia. Mas como que esse cara conseguiu fazer isso? Essa questão. Ele pegou em um sistema fechado, eles já conseguiam, a partir da reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio, verificar que a partir do momento que eles começavam a reagir e iam produzindo essa amônia em sistema fechado, automaticamente essa amônia ela ia se degradando. Isso é um processo de equilíbrio. Vocês veem essa setinha aqui no meio, indicando que o processo ocorre dos dois lados. O que isso quer dizer? Que enquanto eu tenho nitrogênio e hidrogênio reagindo para produzir esse produto ele se decompõe para produzir novamente os reagentes. Então, o equilíbrio químico ele não é bom quando você quer produzir algo a mais. O que esse cara fez? Quando ele percebeu que a partir do momento que ele conseguia sim produzir amônia, mas se ele mantivesse esse sistema do jeito que ele estava, entrando em equilíbrio, essa amônia se degradava e formava novamente o reagente, ele não tinha a produção de amônia que ele precisava. Porque chega num momento que quando se estabelece o equilíbrio, e a gente vai falar isso na próxima aula, eu não tenho mais um produto que eu possa utilizar numa quantidade que eu quero. O que esse cara fez? Ele criou uma máquina que ele conseguia desestabilizar esse equilíbrio. Ele descobriu que se ele aumentasse a concentração de reagentes, automaticamente produziria mais amônia. E se ele mantivesse a pressão do sistema alta, essas moléculas continuariam mais próximas, se chocariam mais e produziriam mais amônia. Então ele tirava do equilíbrio, porque ele não deixava as concentrações se estabilizarem. Ele colocava sempre mais reagente e isso ia reagindo mais e produzindo mais amônia. Antes de completar o ciclo da amônia se degradar, ele colocava mais reagente. Então não houve um equilíbrio. E foi aí que ele conseguiu produzir toneladas e toneladas e toneladas de amônia, utilizadas tanto para a produção de armamento, de explosivos e armamento, enfim, e fertilizante para as produções agrícolas. Então ele criou uma máquina que foi capaz de adicionar esses reagentes continuamente à reação, mantendo a pressão alta. Isso aqui é uma das fotos dessa máquina, claro que é uma estrutura de laboratório, né, que ela foi montada na época, mas foi a partir desse laboratório
a partir dessa máquina, a partir dessas criações de Fritz Haber, que foi possível se obter a maior produção de amônia já vista. E hoje, atualmente, se continua estudando essa reação, se continua se estudando essa retirada do equilíbrio que ele fez. Ele era, na verdade, um gênio mesmo, não foi só esse trabalho, tem muita coisa envolvida, porém não soube usar isso para o lado certo, né? Mas ele foi o responsável por a gente ter a maior produção de amônia dos últimos tempos. E cada vez mais subindo e as pesquisas aumentando em cima disso. Então, com certeza, a gente terá ainda outras máquinas, outros processos, outras reações, mas até então ele é o criador disso tudo. Então, ele é o mais conhecido e toda vez que se fala em equilíbrio químico, vai se falar da síntese de amônia, vai se falar de Fritz Haber. Tudo bem, pessoal? Era só uma introdução na sala hoje para vocês pegarem um histórico desse equilíbrio químico e na próxima aula a gente vai começar a ver como é que isso se estabelece e como que isso funciona. Belezinha? Até a próxima aula.